Vocês sabem quem é o pai dos antibióticos? Se você respondeu Fleming, Pasteur ou Dogmac, você está errado. Fica comigo porque hoje a gente vai falar sobre o pai dos antibióticos no nosso Surto na História. Muito bem, surtados. É comum na história da medicina e da microbiologia associar o Fleming como o pai dos antibióticos. Mas o Fleming, ele fez a descoberta da penicilina com a famosa história da placa que ele esqueceu e cresceu o fungo, e quando ele foi olhar, não tinham as bactérias crescendo em volta. E ele ficou muito associado, mas o Fleming fez essa descoberta, ele anunciou ela num paper, e esse paper ficou perdido durante uma década até ser redescoberto. E então o Fleming não é o pai dos antibióticos, e depois se associa o pai dos antibióticos ao Dogmac, que é o criador do Prontosil, que é o primeiro antibiótico a ser comercializado, mas ele não foi o primeiro antibiótico a ser descoberto. Então, João, quem que é o pai dos antibióticos? O pai dos antibióticos é um senhor conhecido como René Dubos. O René Dubos, ele nasce no início do século XX, próximo de Paris. Ele cresce lá, ele tem uma educação pobre. O René Dubos, ele é praticamente um autodidata, estudava sozinho, ele teve uma péssima educação formal. E próximo da vida adulta, ele viaja para uma conferência em Roma sobre microbiologia do solo. Lá ele conhece o Waxman, sim, o mesmo Waxman, o descobridor da streptomicina. O Waxman fica muito impressionado com o conhecimento e com a distinção do Dubos e convida ele para fazer um programa de educação formal nos Estados Unidos, em Nova Jersey, onde ele era professor, e à época o Waxman já era reconhecido como um dos maiores microbiologistas do mundo. O Dubos viaja para os Estados Unidos, vai para Nova Jersey, faz a sua especialização com ele, justamente microbiologia do solo. O Dubos, desde a infância, ele era intrigado por uma pergunta que seguiu ele até o fim da vida, que era: como que os micro-organismos conseguem degradar matéria orgânica? E aí, durante esse período com o Waxman, o Dubos começa a investigar bactérias que eram capazes de degradar a celulose, que é aquele polissacarídeo das plantas. Então ele vai investigando várias bactérias. Quando o Dubos chega no final da sua especialização, ele tenta continuar nos Estados Unidos, ele aplica para uma cadeira no Instituto Nacional, só que ele é recusado, justamente porque ele não era americano. A secretária à época do Waxman, ela sugere então que ele vai encontrar um colega dele, que não estava em Nova Jersey, esse colega estava em Nova York, e aí o Dubos, sem saber o que fazer com a vida, porque não tinha para onde ir, ele viaja a Nova York para encontrar o Dr. Carrel. O problema é que o Dr. Carrel, ele era um médico cardiovascular. E aí ele fala: não tenho o que te oferecer, primeiro que eu não sou microbiologista, e segundo que eu menos ainda trabalho com solo. Mas o Dr. Carrel, ele tinha um amigo, e ele indica que o Dubos vai encontrar esse amigo. E esse amigo não era ninguém mais, ninguém menos do que Oswald Avery, que vai ser muito conhecido anos depois como aquele descobridor que descobriu o quê? O Avery descobriu que o material genético, o DNA, é ele quem passa a informação do micro-organismo. Porque até então se acreditava que a informação de um micro-organismo estava nas proteínas que ele carregava. Inclusive a descoberta do Avery vai se dar nessa parceria com o Dubos. O que acontece é que o Dubos vai encontrar o Avery, eles começam a conversar e o Avery levanta um ponto que era de pesquisa dele, porque ele estava investigando uma bactéria e essa bactéria não era ninguém mais, ninguém menos do que o Streptococcus pneumoniae, que a gente já gravou aula aqui no canal, que é o pneumococo, que causava aquela pneumonia que à época era mortal. E aí, conversando os dois, o Dubos se perguntava assim: será que eu consigo encontrar alguma bactéria que consiga degradar o Streptopneumoniae? Porque a pergunta do Avery é a seguinte: quando ele crescia o Streptopneumoniae na placa, apareciam dois tipos de Streptopneumoniae. Um deles tinha uma borda lisa e o segundo tinha uma borda toda rugosa. Ele descobriu que esse pneumococo da borda lisa, ele produzia uma cápsula. E essa cápsula era uma cápsula de polissacarídeo. E a pergunta era assim: bom, será que então o Dubos consegue encontrar uma bactéria que consiga degradar?
é justamente essa cápsula de polissacarídeo, porque se ele encontra, você consegue tratar uma doença que à época era mortal. Então o Dubos começa a investigar, começa a testar várias bactérias e nada funciona. E aí, por volta de 1928, início de 29, o Avery ele sai de férias e o Dubos continua fazendo as pesquisas. E durante esse período ele tem um insight da época que ele estava trabalhando com o Waxman em Nova Jersey, que era, ele lembra que existia um brejo de cranberry, e esse brejo de cranberry ele era lotado de polissacarídeos, e existiam períodos do ano em que esse brejo diminuía a quantidade assim vertiginosamente. E aí ele se faz a seguinte pergunta: será que a diminuição do polissacarídeo nos brejos de cranberry se deve a alguma bactéria que está consumindo esse açúcar? Então ele manda uma mensagem para o Waxman em Nova Jersey pedindo algumas amostras justamente desse brejo. O Waxman manda, o Dubos recebe e ele começa a testar em vários tipos de pneumococo essas diversas amostragens que ele recebeu do Waxman. E acontece que o que ele encontra é que, na verdade, o pneumococo está morrendo. E ele se anima, mas ele não comunica o Avery, que estava de férias, e aí ele decide começar um teste. Então ele pega vários ratos, ele inocula o pneumococo nos ratos, lembrando que à época o pneumococo era uma bactéria mortal, e em seguida ele injeta um extrato que ele pegou desse cranberry, chamou de CBB, que era bacilo do brejo de cranberry, e ele inocula nos ratos depois. E o que acontece é que os ratos todos praticamente ficam vivos. E aí o Dubos se anima, ele comunica o Avery volta mais cedo de férias para o Instituto Rockefeller, e eles começam a fazer estudos mais robustos. E em 1930 eles anunciam na Science que eles descobriram uma molécula, um antibiótico. À época não foi chamado de antibiótico. Esse termo vai ser cunhado depois pelo próprio Waxman. Mas eles anunciam que eles encontraram uma molécula produzida por bactérias que era capaz de destruir outras bactérias e que, inclusive, era capaz de destruir o pneumococo. Então existe uma corrida da indústria para poder produzir essa molécula para ser comercializada. Inclusive, à época, o Avery vai dizer que foi um dos momentos de maior felicidade acadêmica dele, porque ele descobriu algo que era novo, que era relevante, que impactaria positivamente na saúde à época. Só que logo em seguida vem uma grande decepção, porque é lançado comercialmente o Prontosil, do Doug Mack, que inclusive as meninas do Nunca Vi um Cientistas fizeram um vídeo brilhante contando a história do Prontosil, do Doug Mack e de grande parte da história dos antibióticos. Mas então eles lançam o Prontosil, a Bayer lança o Prontosil, ele faz um sucesso enorme porque era um grande antibiótico à época, que era uma sulfa, e então fica diminuído a descoberta do Dubos. Só que acontece que a descoberta do Dubos veio antes, então eles desanimam, eles não conseguem o prestígio com a descoberta do antibiótico, e o Dubos continua no laboratório, no Instituto Rockefeller, investigando outras bactérias, e tempos depois ele descobre uma outra bactéria que é o Bacillus brevis, e ele consegue extrair uma substância do Bacillus brevis que é capaz de destruir outras bactérias. E essa substância que ele extrai, ele chamou de gramicidina, porque ela era uma substância que destruía bactérias gram-positivas e negativas. Então ele chamou de gramicidina por conta do gram. E é, de novo, um grande burburinho, será que agora vai? Será que agora consegue comercializar? E apesar de ter uma potência altíssima, a gramicidina tinha um problema. Na verdade, eram dois. O primeiro é que ela fazia uma destruição maciça de glóbulos vermelhos, e a segunda é que ela fazia uma lesão renal crônica. Então os efeitos adversos eram tão grandes que não conseguia utilizar ela como medicamento na terapia. Até levantaram a possibilidade de criar uma pomada, fazer um uso tópico, mas nunca chegou a ser nada muito expressivo. Então o Dubos, ele ficou menos reconhecido na história da saúde, na história da medicina, mas foi ele quem abriu os caminhos para que uma década depois o Chen e o Florey redescobrissem a penicilina do Fleming. Então a grande história por trás dos antibióticos é essa. O primeiro antibiótico comercializado é o Prontosil. A primeira pessoa que descobriu alguma molécula que matava bactérias foi esse acaso do Fleming, mas quem sistematicamente foi atrás de uma molécula, fez os estudos, descobriu que elas matavam bactérias, essa pessoa foi o René Dubos. Então, o grande pai, inclusive, do antibiótico é o René Dubos.
mas ele ficou um pouco ofuscado na história, porque ele não conseguiu converter isso em algum produto farmacêutico, em algum remédio que pudesse ser vendido a longa escala. Tudo bem? Se vocês não sabiam dessa pequena curiosidade da história da medicina e da saúde, comenta aqui embaixo e não esqueçam de curtir, comentar, manda para aqueles amiguinhos que você sabe que também vão ter dúvidas de quem é o pai dos antibióticos e a gente se vê em mais um Surto na História.